Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho e dessa vez eu vou falar de um assunto sério que provavelmente me trará muitos problemas ou muita gente vai ficar irritada comigo, o que já é normal. Mas também eu sou pobre e não tenho nada e meu canal não vai pra frente, então quem vai se importar como alguém, como um qualquer, né? Mas vamos lá, é o caso aí de você ver aí, do caso do Thiago Braga, depois do Peter Nerd, entre outros grandes criadores de conteúdo que no final sempre foram anti-lacração, como a maioria das pessoas normais. Né? Como eu já falei, as únicas pessoas que são a favor de lacração são brancos, burgueses e ricos. Só isso. E eles começaram a brigar entre eles e atacar uns outros e tentar defender projetos que claramente são lacração pura ou são slop corporativo, né? E começaram a atacar uns outros, etc. Mas, cara, a verdade é o seguinte: muitos canais agora que ficam atacando outros canais anti-lacração, anti-woke, ou canais mais neutros, etc., eram canais que é pessoal que quer ficar isentão, quer ficar, se sentir superior. Eu não faço grupo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e quer ficar no meiozinho, e não sei o que lá, não quer ser taxado de nenhum, mas durante a lacração ele apoiava com toda certeza, entendeu? Ou seja, esse é o famoso vendido mesmo, ele só segue, né, a, como se diz, a onda, né? Se a onda tá para ser woke, mainstream, ele vai vender a mãe para isso. Se é anti-woke, ele vai vender. Se atacar um, ele vai atacar também, entendeu? Ou seja, ele só faz a opinião pré-aprovada do RH, né? Ou seja, o cara não tem alma mais, né? Mas a verdade é que quando cresce, muito desses canais, eu não vou dizer canais já lacradores como Omelete, entre outros, que todo mundo conhece já, porque eles já são da patotinha. Você tem que entender que esse grupo, né, woke, ele é o mainstream. É Hollywood, é as instituições, os grandes youtubers, as grandes universidades, são as grandes corporações. Entendeu? Anti-woke não é isso aí. É os independentes. E por que que, inclusive os independentes, né, os anti-woke, quando crescem, ficam, né, desse jeito, como aconteceu aí? Bem, tem um motivo para isso, né? Como vocês viram aí no caso do Thiago Braga, e também do Peter Nerd, né, atacando nerdolas, etc e tal, é que, em vez de ser sincero, ele parte pro atraque. Por quê? Tem uma explicação. Patrocinador não gosta de só vídeo negativo. Vou te explicar. Ah, Se você falar tudo que está acontecendo em Hollywood agora, né, o que está acontecendo no mainstream, seja Hollywood, seja mainstream games, tipo AAA, né, AAA, etc., é em 99% lixo. Lixo. Ou seja, se você ficar fazendo vídeos ou fazendo notícias sobre isso aí o tempo todo, é sempre lixo. Então as pessoas não gostam de negatividade. Qual que é a opção? Você criar o seu próprio conteúdo. Você começar a falar de outras coisas fora do mainstream, mais independente, ou falar ou criar suas próprias coisas, criar seus próprios conteúdos. A questão é, isso dá trabalho. Qual é a melhor forma, então? Eu pego uma coisa que é polêmica e eu apoio. Aí eu não pareço negativo demais para os patrocinadores, porque os patrocinadores estão nas coisas grandes, tipo as Ubisoft, os Assassin's Creed, os Dragon Age Vanguards, etc e tal. Os patrocinadores não estão com Black Myth, Wukong e Stellar Blade, meu amigo. Eles são independentes e orientais. Os grandes patrocinadores do YouTube estão com Ubisoft, entendeu? Esses cara grande aí que só faz as porcarias. Então, se você quer atrair os patrocinadores, você tem que falar bem daquilo que eles patrocinam, né? Segundo, o rótulo de tóxico, hater, extremista afasta o público casual e dinheiro. Se você recebe um título de... É por isso que a maioria das pessoas, na época, quando você reclamava, por exemplo, de Star Wars, etc., chamava você de nazista, de fascista, de misógino, de transfóbico, blá 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 blá. Mesmo que não fizesse nada a ver. Por exemplo, eu fui chamado de white supremacist, né, supremacista branco, quando eu disse que Star Wars da Disney era um lixo. E quem me disse isso foi um cara selo azul pré-Elon Musk, antes do Elon Musk, o cara tinha selo azul antes do Elon Musk, no Twitter, ele me chamou disso.
era um jornalista. De fora. Depois que ele descobriu que eu era brasileiro, depois ele me chamou de macaco. Você falando pra você. Por isso que eu falo que todo lacrador é racista, disfarçado, né? Então, o que acontece? Mas o título fica. Chamar o pessoal de racistas, mesmo que você nunca tenha ouvido falar do cara. Entendeu? Por exemplo, se você é de fora e você vê Liga Nerdola, Nova Gênesis, Quarto Mundo, etc, etc, ou eu, você vai falar, mas isso não são pessoas racistas? Ou não são pessoas misóginas? Ou não são fascistas? Por quê? Porque as pessoas ficam tacando isso daí. É a famosa história, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E os patrocinadores têm o QI de uma ameba. Eles são burros, eles são boomers. Eles só ouvem o que aparece na TV e eles acreditam, entendeu? Se a TV e a CNN e a Globo falar que o céu é rosa, as pessoas, eles vão acreditar. Então o que acontece? Ah, ah, como se diz, né? O título fica. Por quê? Porque eles ficam continuando falando. Entendeu? Aí eles afastam de você. E você não quer. Por exemplo, agora, falar que nerdola é mal. Os lacradores começaram a usar o nerdola como uma forma negativa. Então o que acontece? Mesmo que você não tenha nada a ver, você chamado de nerdola é visto como um negativo. Era a mesma coisa na minha época, meu amigo. Só que era o seguinte, na minha época, se você falasse que era nerd, que era geek, que era otaku, você era a pior coisa da sociedade. Hoje é todo mundo trend, né? Hoje é modinha. Mas na minha época era desse jeito. Então, eram mesmo as pessoas. Nossa, mano, você chamar alguém de nerd na época, de otaku, nossa senhora, mano, era eu não sou nada disso, não sei o que lá, e blá blá blá, porque era considerado, né, abaixo da humanidade. Hoje é trend porque Hollywood tomou, né? Aí quando Hollywood tomou se tornou modinha, aí todos esses caras estão fingindo que é, né? Até Hollywood jogar fora, aí depois você vai ver como é que vai voltar. Mas é isso. Isso afeta. Então o que acontece? Para não ser chamado de nerdola ou outra coisa que teve essa conotação negativa para os normes em geral e para as megas corporações que em geral são brancos e burros, uh, eles querem evitar. Então eles começam a falar, eu não sou, não, eu não sou. Ele começa a falar os nerdolas, os fãs, os otakus, os nerds, os geeks, os youtubers de anime, entendeu? Você já percebeu que é assim que eles fazem? Então, por quê? Que você quer se afastar. E também ele tem que falar uma coisa boa das grandes porcarias do mainstream. Pra quê? Porque isso atrai os patrocinadores. Aí os normes vêm, entendeu? Não que ele esteja mentindo. Você acha, às vezes, que o cara realmente acredita no que ele tá falando? Não, ele não acredita. Mas ele tá fingindo. Aí o que acontece? Para fazer isso, o que o youtuber grande assim faz? Ele bate para baixo. O que quer dizer? Quer dizer que ele vai atacar os canais menores. Ele nunca vai atacar os canais maiores, ele nunca vai atacar a Sony, ele nunca vai atacar a EA, ele nunca vai atacar a Biohazard, sabe, nunca Activision, nunca Microsoft. Ele pode atacar uma, mas ele nunca vai atacar duas, ou atacar três, ou atacar todos. Você pode ver que a maioria desses youtubers, quando eles vão reclamar de alguma coisa, você vê que ele só reclama do consumidor, dos fãs, do consumidor. Ele nunca reclama da mega corporação que enche as coisas de puxa dinheiro, que não paga imposto, que não sei o que lá, não sei o que lá, que faz um monte de merda, que contrata, sabe, crianças chinesas para fazer os games deles, trabalhar nas minas de carvão. Eles nunca falam disso. Eles atacam os fãs. E se for youtuber ainda, melhor ainda, porque é youtuber pequeno, não tem relevância, pá, eu bato. Ele nunca vai bater para cima. Essa é a verdade, né? Então ele já não está mais fazendo vídeo para ter razão. Ele está fazendo para se afastar das alcunhas, né, dos títulos. Porque isso prejudica a imagem, a marca e os patrocínios. Às vezes pode dizer, ele recebeu dinheiro para isso. Não, talvez nem tenha recebido. Mas ele faz isso para aumenta a possibilidade dele receber, entendeu? Porque os protagonistas, os patrocinadores, eles não procuram se você é grande em si, só se você é grande. Eles perguntam assim, qual desses youtubers grandes
é grande e já lambeu o nosso saco. É isso. É isso. Entendeu? Não é só se o cara é grande ou não. Isso serve para quase todos, cara. Quase todos os grandes youtubers, quando fica muito grande, muito famoso, muito indígena, ele fica desse jeito. Porque muitos eram contra a cultura woke, contra Hollywood. Quando ficam grandes, começam a falar que o filme merda, que ninguém gostou. Não, gente, é bom, é ruim, etc, etc. Ou defendem com redesign polêmico, com 1000 argumentos históricos, para não parecer que eles são radicais, ou para não parecer que aquela porcaria é uma porcaria, né? Mas por que eles evitam? E o motivo forte é, como eu falei, Hollywood erra muito. Falar de coisas positivas, para você falar de coisas positivas que não envolva o mainstream, difícil. Então o que você faz? Você faz fora. Você fala de coisas fora. Por exemplo, no canal que eu falo de anime, falo de RPG, etc. A questão, meus amigos, isso dá trabalho. O caminho certo seria criar conteúdo original, falar de coisas boas. Só que isso dá muito trabalho e nem sempre é reconhecido. Fazer o seu próprio conteúdo, a sua própria criação, etc., em 99% das vezes não é reconhecido. Não gera doação, não gera patrocínio, não gera engajamento fácil. Mas falar do que está na moda traz algoritmo, né? Ajuda o algoritmo, traz engajamento fácil. E aí o que você faz? É algo na moda, vou falar bem, porque aí mais para frente, quem sabe eu não consigo uma viagem para Los Angeles, uma viagem para Disney, uma viagem para não sei o que lá, etc. A questão é, meus amigos, se você jogar o jogo, bem, se você jogar o jogo, né, pelo patrocínio, pelo engajamento, e for sincero com isso, os seus fãs e o povo não se importaria, tá? Eu dou um exemplo do canal Nerds of the Rings. É um canal muito legal e que fala sobre lore de Senhor dos Anéis, do mundo de Tolkien, Silmarillion. Cara, o canal é muito bom. Aí ele foi chamado na época quando saiu Anéis do Poder. Ele foi chamado para ir lá, né, nas gravações e tal, e fazer entrevista, etc. Pá. Aí ele lançou um vídeo dizendo que é bom. Só tem alguns erros, mas é bom. E os fãs dele ficaram pé da vida, porque todo mundo que é fã de Tolkien sabe que Anéis do Poder é um lixo. Aliás, é tão lixo que até pessoas normais sabem que é lixo. Aí, ele ficou quieto. Ele não fez nenhum vídeo de resposta, o pessoal atacando ele, outros youtubers atacando ele, etc, etc. Atacando ele. Ele ficou quieto. Não falou nada, continuou fazendo normal. Depois de 1 ano e pouco, ele fez um outro vídeo e falou: isso aqui é o que eu realmente acho de Anéis do Poder. Você entendeu? Ele esperou passar o tempo para ele falar: gente, foi mal, patrocínio, eu tinha que falar bem. Agora aqui é a minha opinião verdadeira. E sabe o que os fãs dele fizeram? Aplaudiram. Falaram: mano, beleza. Você jogou o jogo, pagou as contas, pegou uma graninha, tá beleza. Você admitiu. O maior problema é que os youtubers que começam a fazer isso, o ego entra no meio. Eles fazem o contrário. Eles tentam ser os donos da verdade absoluta. Defendem de unhas e dentes, chamam que quem critica é tóxico, batem na galera pequena. Isso não é busca pela verdade, é proteção do ego e a carreira. Então, em vez de você proteger a sua carreira e ficar quieto, depois você admitir: gente, olha, eu joguei o jogo, foi mal. Todo fã, todos os seus seguidores vão falar: mano, tu admitiu, tu jogou o jogo, todo mundo teria feito isso, você não atacou seus fãs, você não atacou o youtuber pequeno, você não atacou os pequenos, você não bateu para baixo. A gente admira, porque a maioria aqui faria a mesma coisa. Mas o problema é que bate o ego e aí mistura com que, tipo, não, eu defendi esse lixo o tempo todo porque eu tô certo. Não é lixo de verdade. Vocês todos estão errados e eu que tô certo. Não foi só porque eu fiz isso por questão de patrocínio ou por engajamento, etc. Não, eu realmente gosto, gente. Acredite, eu realmente
Gosto, entendeu? Entendeu? Ou seja, o ego bate mais forte. E esse é o problema. Esse é o problema. E é o ego. E é o ego, meus amigos. É sempre o ego. Você tem que jogar o jogo. Quando você se torna grande, você tem que jogar o jogo. Como eu falei, meus amigos, lacração, essas coisas aí, é coisa das megacorporações de Hollywood. Não é pequeno, não. Não é uma revolução pequena, não, de pessoas diversas. Não, não. Lacração é coisa de rico, branco, megacorporações, trilionários. Entendeu? É BlackRock, é Blackstone, é Hollywood, entendeu? Então, se você ficar grande e você quer subir, você precisa deles. Aí o que você faz? Tu joga o jogo. Mesmo que você tenha se tornado, mesmo que você seja contra isso, contra esse mainstream, você acaba indo lá, mano, fala bem da gente um pouco aí, que vai, quem sabe daqui a um ano a gente não te patrocina, não te chama aqui para uma viagem aqui para, sabe, para Nova Zelândia, para nova gravação do filme, para nova gravação do jogo, a gente põe seu nome nos créditos, e é assim que ele compra o povo, tá? E também engajamento, porque se você tem o costume de falar somente de Hollywood, você vai falar somente negatividade. Porque Hollywood o que está fazendo agora é só lixo. Para você fazer coisa positiva, você tem que ir para os independentes ou você criar você mesmo. Questão que isso, como eu falei, dá trabalho. Entendeu? Dá trabalho. E as pessoas, quando estão nesse grande, querem evitar o trabalho. É o famoso eu quero evitar a fadiga, né? Então, conclusão, meus amigos. No final, para ser realmente independente e individual, você tem que aguentar o preço. Você tem que aguentar que, muitas vezes, as suas opiniões não vão ser populares. Seja sobre filmes, games, séries, animes, etc. Né? Perder um pouco de engajamento, alguns patrocinadores, parte da audiência. A maioria não consegue depois que fica grande. Né? MrBeast, entre outros, são um exemplo. E é isso. Entendeu? Se você quer ser sincero mesmo, você tem que ter a coragem de perder um pouco de engajamento, perder um pouco de gente, perder alguns normes chatos que estavam te seguindo. Porque o fã de verdade vai te seguir pela sua personalidade, pela sua autenticidade, pela sua honestidade. Eu costumo falar duas coisas que você tem que fazer quando você vai se tornar um youtuber, né? Aí você fala, Cleron, você não é um youtuber de sucesso, por que você está falando? Porque é a famosa história, já viu o ditado, né? Quem não sabe, ensina. Então, eu acho que você tem que ser autêntico. Tem que ser autêntico. Aqui no Brasil é difícil, eu fiz um vídeo falando disso, que aqui no Brasil é difícil, não, porque é pouco engajamento. Pessoal de fora, estrangeiro, pega muita gente de fora, inglês, etc. A maioria das pessoas aprende inglês e faz. Então, você pode ser sincero, pode ser honesto, pode ter opiniões ruins, opiniões chulas, e perder um pouco de audiência, perder um pouco de engajamento. Você aguenta o tranco. Aqui no Brasil, o pessoal não consegue, porque é pouca gente que acessa YouTube, comparado ao mundo, comparado aos países de primeiro mundo, é pouca. Então, se você perde engajamento perde um pouco de engajamento, um pouco de audiência, tipo, pode quebrar o seu canal. Então, é isso. O problema não é jogar o jogo. O problema é a falta de honestidade, a falta de autenticidade. E eu costumo falar, meus amigos, fala a verdade. Tipo, quando você gosta de algo que é lixo, só fala a verdade. Gente, ok, eu sei, não tenta justificar historicamente, factualmente, etc., que é realmente bom e que todo mundo acha que não é bom, é só tóxico. Não joga esse jogo. Fala, gente, foi mal. Eu sei, parece lixo, mas eu ainda gosto, eu provavelmente vou comprar e vou jogar. Ou eu provavelmente vou assistir, mano. Admite, entendeu? Eu, por exemplo, eu falo isso. Por exemplo, tem um filme, sabe o filme lá do Godzilla vs King Kong? É completamente idiota, roteiro mal feito, mas eu gosto. É um lixo, mas eu gosto. Por quê? Porque grande
Lagarto, boom, macaco. Entendeu? Grande lagarto e macaco luta. Só por causa disso. E eu gosto. E eu não admiro, eu não fico fingindo que é bom. Eu sei que é ruim, mas eu gosto do mesmo jeito. Então, seja sincero, seja autêntico. Porque no final, meus amigos, só tem três verdades no mundo, né? Ah, morte, impostos e que Clairon Andarilho está sempre certo. Por hoje é só, a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.